Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu estou inaugurando uma série, uma lista de vídeos que eu pretendo fazer. É uma espécie de bate-papo acadêmico, né? Eu quero trazer um pouco nesses vídeos as pesquisas que eu estou realizando, as linhas de pesquisas que eu estou trabalhando, quais os assuntos que eu pretendo pesquisar no decorrer deste ano, né? Então, se você se interessar por algum desses temas, quiser trocar ideias comigo, quiser colocar alguma opinião, deixa aí nos comentários, né? Deixe o seu like também, publique esse vídeo em outras redes aí suas para que possa divulgar que nesse momento a gente possa criar um bate-papo sobre alguns assuntos no qual eu estou pesquisando, iniciando algumas pesquisas e talvez você possa interessar, outras pessoas tenham interesse de discutir esse assunto. Bom, eu estou procurando nesse ano, eu já venho pesquisando algumas coisas no ano passado, e aí esse ano eu coloquei como meta finalizar essas pesquisas, publicar algum material, produzir alguns artigos. Então, basicamente, eu estou com duas linhas aí de pesquisas caminhando, né? Eu já tenho alguma coisa escrita com relação a esses dois assuntos. E há uma linha ainda que eu pretendo iniciar, que é na área de filosofia, mas que eu ainda estou tentando fechar alguns detalhes. Então, essa linha na área de filosofia, eu não vou tratar especificamente porque ainda é muito cru, eu ainda estou só tentando identificar para onde que pode ir essa pesquisa. Mas o que eu tenho já em desenvolvimento, que eu estou trabalhando, são dois assuntos, um na área de teologia e uma na área de educação, que vai dialogar com a inteligência artificial, né? Uma pesquisa que eu comecei a realizar que é na área da educação e inteligência artificial. Então, deixa eu começar pela área de teologia do material que eu estou pesquisando, que na verdade é um assunto relacionado ao Novo Testamento. Né? Eu já tenho um tanto escrito, né, da pesquisa, e eu pretendo trabalhar nessa pesquisa uma avaliação de uma passagem bíblica que você vai encontrar nos livros do Novo Testamento, que é a purificação do templo por Jesus. Então, eu estou fazendo esse recorte, né, especificamente trabalhando aquele momento em que Jesus, que as Escrituras narram, né, da ida de Jesus até o templo em Jerusalém, e onde ele encontra ali toda uma estrutura, né, em volta do templo, que fazia negócios, né, teria ali um apoio, inclusive, ao próprio culto, porque negociava-se ali aquela questão da venda de animais para o sacrifício, tem toda uma estrutura mercadológica em volta do templo, né? E que era uma fonte muito significativa de rendas para o templo, né? Para os sacerdotes, inclusive. Toda uma estrutura que havia ao redor do templo também servia de apoio financeiro aos sacerdotes. E eu estou fazendo uma leitura, um estudo sobre a posição de Jesus com relação ao templo, baseado naquele momento, naquela passagem narrativa, e tentando olhar também para a posição da comunidade de Qumran, né, dos essênios, especificamente dos essênios na comunidade de Qumran, para entender se há algum tipo
de diálogo entre a posição de Jesus, a partir dessa narrativa, daquilo que ele, da ação dele, da fala dele no templo, e a compreensão pela comunidade de Qumran com relação ao templo, né? Nós sabemos que a comunidade já tinha uma oposição ao próprio templo, não necessariamente contra o templo, mas da forma como o templo era conduzido, da forma como os próprios rituais eram realizados e de toda uma teologia e interpretação pela comunidade sobre os sacerdotes. Tá? E aí o que eu quero fazer nessa pesquisa é avaliar então a posição de Jesus e a posição dos qumranitas com relação ao templo, para entender se ali há alguma aproximação teológica ou há um distanciamento sobre essas concepções teológicas com relação ao templo. Então, eu começo essa pesquisa trazendo um pouco da contextualização da época de Jesus e da importância, né, do templo, né, a funcionalidade, a importância do templo para a própria cidade de Jerusalém, né, para os judeus de forma geral, mas especificamente para a cidade de Jerusalém, qual era a posição do templo, né? E também, depois dessa contextualização, entender um pouco sobre a concepção da comunidade de Qumran e fazer uma breve exegese, trazer uma exegese sobre essa passagem selecionada em Marcos 11, 15 a 19, que vai tratar da purificação do templo, né? Claro que nós temos as outras passagens que vão tratar também nisso, e eu trabalho um pouco essas comparações das descrição dos evangelistas sobre a forma como Jesus trata, né? Como Jesus é tratado e as falas de Jesus que acontecem ali nesse momento, né? Então, eu ainda estou desenvolvendo o material de pesquisa, está com em torno de 21 páginas, mas tem muito material ali que eu estou compilando, então ainda tenho que ajustar algumas coisas, e eu tenho muito material para pesquisar ainda, para ler sobre esse assunto. Então, esse é um material que eu pretendo trabalhar no decorrer desse ano, né? Eu tenho aqui um cronograma desse meu planejamento para esse trabalho, né? Então eu pretendo trabalhar esse material de fevereiro em diante, né? Dar mais foco para ele. Eu tenho uma tabela aqui onde eu vou trabalhar esses assuntos, né? Então eu pretendo trabalhar ele de fevereiro em diante com mais assiduidade, né? Eu trabalhar ele de forma mais assídua dentro desse cronograma que eu estou fazendo. Então, para quem se interessar nesse ponto, essa discussão entre a posição, qual é a posição, qual é a interpretação teológica que Jesus está dando no templo a partir dessa fala dele, da purificação, e fazer algumas interpretações, algumas compreensões sobre aquilo que a comunidade de Qumran olhava e compreendia também teologicamente sobre o templo naquele momento histórico, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu estou trabalhando, a primeira linha de pesquisa que eu estou trabalhando no decorrer desse ano. A outra linha que eu pretendo trabalhar então aquela que eu havia comentado, que é o uso da inteligência artificial na educação e tentar entender, a partir de algumas interpretações daquilo que a inteligência artificial pode ser usado na educação, principalmente na educação à distância, e localizar o papel do professor nesse conjunto
do uso da inteligência artificial na educação. Então, meu objetivo aqui é trabalhar essa compreensão, essa problemática do uso da inteligência artificial no apoio à educação e qual é o papel do professor e como se dá ou como se deve dar esse trabalho entre a inteligência artificial e o professor, né? Metodologicamente, como que isso pode acontecer, qual é o papel do professor nesse conjunto, né? Que terá como centro bastante significativo a inteligência artificial, né? É óbvio que isso ainda é um processo em que a inteligência artificial está sendo utilizada na educação, mas eu vejo que ela será cada vez mais utilizada nesse âmbito, né? No âmbito da educação. E cabe entender metodologicamente o papel do professor e até pedagogicamente qual a linha pedagógica que nós podemos entender, compreender, que pode fazer essa ligação para trabalhar a educação a partir desse novo pressuposto, né, do uso da inteligência artificial, do uso dessa nova ferramenta que trará muitas consequências, muitos benefícios e muitos desafios também para a área de educação. Então, são basicamente esses dois temas, né? Esse ponto aqui eu já tenho também da inteligência artificial e o professor alguma coisa escrita, pouca coisa, eu estou com em torno de 5 páginas escrito, então aqui é algo que ainda tenho que desenvolver bastante, né? Eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu acho que ainda há algumas questões, eu tenho lido material a respeito, mas ainda há aqui um aprofundamento que precisa ser realizado para entender pedagogicamente como que isso pode funcionar, essa simbiose entre a inteligência artificial e a função do professor. Como que isso, e aí como que será fornecido essa educação ao aluno a partir do uso da inteligência artificial. Basicamente, são essas duas linhas que eu tenho mais adiantado, né? Eu ainda tenho no meu cronograma aqui a ideia de trabalhar alguma coisa na área de bioética também, tá? Explorando um pouco, a partir de um artigo meu sobre biologia sintética, alguns princípios bioéticos para pesquisa em biotecnologia. Mas esse ainda é algo que eu ainda tenho que começar. Esse ainda está no zero, né? E ele está programado para eu começar as pesquisas desse material em março. O uso da inteligência artificial e o do templo, eu pretendo começar eles de forma mais orgânica mesmo, mais estruturada, a partir de fevereiro. Então é esse o videozinho para relatar um pouco, e aí eu pretendo nessa série de vídeos, né, fazer uma playlist sobre esse assunto, trabalhando então um pouco mais detalhadamente os aspectos dessas aventuras acadêmicas que eu estou realizando, e espero encontrar você aí com alguma ideia, alguma crítica, alguma pergunta, deixe aí nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para ajudar no canal para a divulgação dessas temáticas. Por enquanto é isso, eu fico por aqui, até mais e um forte abraço.